Da revelação, do conhecimento, da verdade, de conhecer a Bíblia de maneira geral, do entendimento. Falei um pouco de sabedoria sem aprofundar. Também é importante na Bíblia sentido. Você pode saber uma coisa na Bíblia e entender, mas ainda assim não fazer sentido. Okay? Porque sentido não é entendimento. Okay? Eu vou ler a boca. E muito pregador hoje prega coisa que não faz sentido. Aqui em Angola dizer para apoiar. Fala à toa. Apocalipse 17:9. Os anjos de Deus conhecem a palavra de Deus. E alguns demônios conhecem a palavra de Deus. Então, quando você está falando à toa, eles sabem que você está falando à toa. É necessário conhecer bem a palavra de Deus para saber manejar a palavra de Deus para ti. Contra os demônios. Porque ela também é crucial na guerra espiritual. Mas isso é para depois. Se bem que tem um anjo que está me influenciando para falar disso. É importante conhecer a palavra de Deus para saber manejar a palavra de Deus contra os espíritos. Isso é das trevas. Isso para a tua proteção e para o avanço do reino de Deus. Ok? Sem isso você vai destruir a tua vida. Porque a palavra de Deus pode dar vida e pode destruir. Ela pode te salvar e pode te destruir. Então tem que ter cuidado da maneira como você usa a palavra de Deus. Porque não são só os cristãos que usam a palavra de Deus. Não é só o filho, não é só o filho de Deus, os filhos de Deus que usam a palavra de Deus. Nesse caso estou a falar dos homens. Satanás usou a palavra de Deus quando ele foi tentar Jesus. Então os demônios podem usar a palavra de Deus. Okay? E muitos deles conhecem a palavra de Deus e conseguem manipular. É preciso ter cuidado também por causa disso. Porque há muito pregador que faz isso. Manipula a palavra de Deus para benefício próprio. Então, você pode ser facilmente manipulado se você não saber como manejar a palavra. E se você não tiver domínio da palavra. É necessário. É muito importante que você tenha isso. Porque senão você não vai subsistir no ramo dos espíritos. Não vais. Porque uma das características dos espíritos que eles têm, que é muito forte, é a influência. Os espíritos gostam de influenciar. Principalmente quando se trata de ser humano. Seja Deus, seja Espírito Santo, seja Jesus, seja anjos, demônios, anjos caídos. Na maior parte das vezes, principalmente se você estiver num nível baixo de espiritualidade, eles não vão andar contigo ou se relacionar contigo dentro da tua plena consciência. Isso significa que muitas das coisas que eles vão fazer não vai ser com teu consentimento. Ok? Porque também fica quase impossível te manipular com teu pleno consentimento. Com teu consentimento não, com consciência plena do que o Espírito está a fazer, do que o Espírito está a dizer. É necessário alterar a tua consciência. Ok? É necessário te esconder certas coisas. É necessário mudar certas coisas. Na maneira como você entende, como você vê. Para você aceitar o que ele quer fazer. Porque o Espírito que ele quer é te usar. Ok? Essa é a intenção número 1 dos Espíritos. Ele quer te usar. O Espírito que ele quer é isso. Ele quer te usar para ele fazer o que ele quer. E muitas das vezes você vai resistir. Por quê? Porque você tem vontade própria. Então, para você não ser manipulado, para você não cair nisso, você precisa ter domínio daquilo que Deus falou, da palavra de Deus. Porque você pode até rebater Deus com a palavra dele. Porque ele disse, eu exalto a minha palavra acima do meu nome. Deus não pode rejeitar a palavra dele. Não pode. Deus respeita a palavra dele. Os espíritos respeitam a palavra de Deus. Mas quando ela é bem usada, porque os espíritos vão tentar usar a palavra de Deus até contra ti. Não vão tentar, vão usar. Tanto a Deus, tanto a ti. Eles podem usar a palavra de Deus para te condenar. Então, Apocalipse 17 diz assim. Apocalipse 17:9 diz assim. Aqui está escrito. Esse é Gabriel.
Não, não, esse não é Gabriel. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Isso que muita gente fala que é interpretação da Bíblia. Mas isso aqui que eu estou ali em Apocalipse 17:9 não é interpretação da Bíblia. É entendimento da visão que João teve. Porque muitas das coisas que foram escritas na verdade são visões. E elas foram escritas na linguagem da visão. Ok? Então o anjo, ele dá não só o entendimento da visão, mas o sentido da visão. Tanto na visão, tanto na escritura, há coisas que você pode até entender, mas não vão fazer sentido. Ok? Espera, vou mostrar mais uma vez. Eu vou ler Daniel, livro de Daniel, abra o livro de Daniel. Quem tiver estudado o livro de Daniel. Daniel 9:20. Diz assim: estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu digo ainda falando na oração, o homem que eu tinha visto na minha visão, a princípio, que é Gabriel, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para fazer-te entender o sentido. Entender o sentido. Agora, Daniel 10:14. Ele diz: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Presta atenção no que eu li no penúltimo capítulo, que ele diz que vim te fazer entender o sentido. Há diferença entre te fazer entender algo e te fazer entender o sentido de algo. Há muita coisa na Bíblia, principalmente nos livros proféticos, que você vai ver que não faz sentido nenhum. Então, há o entendimento e há o sentido. Se Deus permitir, eu vou pegar um exemplo prático e vou explicar, fazer entender, ser da escritura e depois dar o sentido da escritura, para ficar mais claro para as pessoas. Mas por enquanto eu estou a ensinar como estudar a Bíblia, né? Não fazer isso na prática, né? Só ainda uma coisa menos profunda, por enquanto. Outra coisa que você tem na escritura são linguagens bíblicas. Você tem em 1 Coríntios 14:10, você tem linguagem profética, né? Que vem da profecia. Profecia significa declaração. Você tem doutrina, que é ensino. Você tem revelação, que no grego, na Bíblia em grego, é apocalipsis, que é um tipo de revelação, mas eu não vou aprofundar nisso. E você tem conhecimento, do grego é gnosis, que é conhecimento, inteligência, entendimento, de modo geral. Ok? Quando ele diz que não adianta eu vir falar contigo se eu não vir falar primeiro da profecia, da doutrina, da revelação e do conhecimento. Esse conhecimento que ele fala, porque existem diferentes níveis, diferentes tipos de conhecimento. Esse conhecimento que ele fala aqui é gnosis, que é um conhecimento geral, não é epignosis, é gnosis só. É um conhecimento geral, inteligência, entendimento. Que é esse que eu estou a explicar, que você tem que ter da Bíblia, que é o primeiro nível, né, de conhecimento. E depois a revelação, que é Apocalipse, que é o ato de tornar descoberto
alguma coisa. Expor, que eu também já falei, né? São essas 4 linguagens. Mas depois você tem outras linguagens na Bíblia, ou seja, que são maneiras como a Bíblia foi escrita. Você tem, eu não vou falar de todos, nem vou explicar todos, são coisas que você pode estudar por ti mesmo. Eu só estou a te abrir para você pegar o sentido de maneira geral. Então você tem metáforas, você tem hipérboles, você tem parábolas, você tem símiles, você tem imagens, você tem figuras, você tem visões, você tem sonhos na Bíblia. Então a Bíblia, ela não foi escrita de maneira literal. Há coisas que são literais, mas ainda assim possuem triplo, quadruplo significado, quintuplo. Então, as palavras da Bíblia, os versículos da Bíblia normalmente não têm um significado só. São vários significados. E os significados vão mudando. A maneira, ou seja, a maneira como você entende a Bíblia, ela vai mudando em função da transformação da tua mente, em função do teu nível de entendimento. Okay? É tipo quando você é criança, você entende as coisas de uma maneira. Quando você cresce, você entende de outra maneira. Não é que as coisas mudaram, é você que mudou. Então, quando você muda, quando você cresce, o teu entendimento cresce, você entende melhor. Mas nem tudo que está na Bíblia é literal. Há coisas que você pode ler e entender de maneira literal, mas esse é um nível muito baixo. Por exemplo, as palavras de Jesus, elas não podem ser explicadas de modo literal. São parábolas. Então tem que se entender como parábola. Se não se desmistificar, você não vai entender o que Jesus quis dizer. Do mesmo modo, as símiles. A símile é uma comparação. Os profetas usavam muito isso. Eles pegavam um elemento natural para explicar algo espiritual, que é algo quase semelhante à parábola, mas não é parábola. Eu não vou estar aqui explicar o que é parábola, como é que a parábola funciona. Isso é português, você pode estudar. Né? Mas o símiles é um tipo de comparação que normalmente os profetas usavam, ou Deus usava, para lhes fazer entender de coisas espirituais, usando elementos naturais. Okay? Há várias comparações nos livros proféticos. Você pode procurar. Eu vou procurar só uma. Ok, vou ler Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias diz o seguinte: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra às rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso é uma comparação. Deus usa o oleiro para comparar com Israel. Então, há muito dessas linguagens na Bíblia. Se você não tem domínio das linguagens, você vai pensar sempre que a Bíblia diz pão é pão. E é aí onde há muita mal compreensão da Escritura. Okay? A Bíblia muitas das vezes usa o pão para comparar com outra coisa. Por exemplo, ele diz que Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. O que ele está querendo dizer? Okay? Então, é necessário ter cuidado com... Há coisas que Deus diz e há coisas que Deus quer dizer. Nem sempre que Deus fala, ou seja, nem sempre que Deus falou, é literal. E alguns pregadores ainda têm esse problema. E há aqueles pregadores que têm um problema de querer interpretar a palavra de Deus com a mente deles. É outro problema. Então, shalom, até o próximo vídeo.